Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 141. Você não passará. Ele entendeu que não conseguiria sobreviver àquela situação mortal, com o exército orc e várias feras bloqueando e consumindo seus recursos à frente, e o Balrog observando como um tigre atrás, pronto para atacar com um golpe fatal a qualquer momento. Depois de lutar por tanto tempo, Levi adquiriu uma compreensão considerável das capacidades de combate das forças presentes. Orcs, humildes como formigas. Trolls, um tanto ameaçadores. Bestas, um pouco arriscado. Balrog, equilibrado. Ele ainda podia lutar com um Balrog, mas adicionar os outros tornava as coisas perigosamente incertas. Até mesmo formigas podem morder um elefante até a morte quando em grande número. Com a formação atual, parecia que todas as forças de Moria estavam reunidas naquele grande salão. Perder uma única maçã dourada poderia significar perigo mortal. O vento estava forte. Um homem sábio não sofre perdas imediatas. Com certeza voltarei. Após fazer essa dura promessa, Levi jogou uma pérola e imediatamente se teletransportou. Você não pode escapar. Eu memorizei seu cheiro e sua alma. O Balrog rugiu enquanto o perseguia. Os orcs se espremeram apressadamente para os dois lados, abrindo caminho para ele, e então correram para segui-lo. Estrondo, estrondo. Os tremores continuaram sob seus pés, e o ar escaldante permaneceu atrás dele por um longo tempo, sem recuar. Como se estivessem extravasando frustração, os pilares de pedra no salão foram arranhados com várias marcas profundas, e os fragmentos que caíram foram transformados em pó pelo Balrog. No corredor, uma figura passou em alta velocidade e acidentalmente colidiu com um suporte de armas ao lado dele. Desculpe. Levi freou bruscamente, pegou as armas rapidamente e as colocou de volta com cuidado, depois continuou correndo para frente. Uau! Quase um segundo depois que ele saiu, as armas, junto com o suporte, foram consumidas pelas chamas brancas, transformando-se em ferro derretido e cinzas. Baque! O estreito corredor foi forçado a se transformar em uma passagem larga pelo Balrog. O exército orc seguiu de perto, sem se esquecer de tocar tambores de guerra para criar um som atmosférico. Baque, baque, baque. Os tambores de guerra continuavam batendo, acompanhando o ritmo dos batimentos cardíacos, deixando Levi cada vez mais irritado. Esses orcs agora eram como sapos. Não mordiam, mas eram irritantes. Espere até a próxima vez que eu vier. Você definitivamente não terá dias bons. Por que você não se torna essa fruta? O Balrog de alguma forma entendeu essa frase e respondeu estalando seu chicote à distância. Calha a boca, seu covarde que se escondeu em um poço e dormiu por milhares de anos. Covarde? Agora mesmo tem alguém ainda mais covarde correndo na frente. Lute comigo 1 contra 1 se tiver coragem. Aceito. Você acha que eu acreditaria em você? Baque. Os sons dos tambores se aproximavam gradualmente. Em uma esquina, Levi saltou para o muro em uma curva fechada, correndo de lado ao longo da parede do corredor por vários passos. Orcs emergiram de portas em ambos os lados do corredor à frente, preparando-se para avançar. Em um instante foram lançados pelos ares, colidindo com o teto do corredor. Quando voaram, foram grelhados na brasa até ficarem mal passados. Quando caíram, foram incinerados até virarem cinzas pelo Balrog que passava. Todo o processo foi perfeitamente refinado, e com o som dos tambores do exército orc, a cerimônia foi bastante apropriada. Uau! Em outro poço profundo, Levi bebeu uma poção de velocidade, acelerou sua corrida e pulou em direção aos degraus acima, correndo para a passagem oposta em poucos passos, sem esquecer de explodir os degraus. Agora vamos ver como você. Levi se virou e viu o Balrog abrir asas feitas de chamas, saltar alto e planar um pouco. Tudo bem, esse cara tinha élitros embutidos. Aproveitando o deslizamento do Balrog, Levi rapidamente retirou blocos para selar a passagem, construindo um muro. Mas em segundos, uma mão enorme abriu um buraco na parede. Uma enorme cabeça demoníaca surgiu, olhando para a esquerda e para a direita, mas sem encontrar nenhuma figura humana. Levi caminhou na ponta dos pés ao longo da borda do muro até embaixo daquela cabeça. De repente sacou sua longa espada e pulou para cima. Estrondo. Ai! Um clarão de luz branca passou. O Balrog agarrou a cabeça com dor, recuando involuntariamente vários passos. É preciso dar um golpe de frente. Após ter sucesso com o ataque, Levi não demonstrou apego e imediatamente fugiu para o leste. Inseto desprezível. Com o estrondo, a parede de paralelepípedos desmoronou como blocos de brinquedo, espalhando detritos por toda parte. A fúria do Balrog aumentou muito. Criatura tola. Levi provocou enquanto seu coração batia ansiosamente. Se este Balrog tivesse estado na Batalha dos 5 Exércitos, o resultado realmente teria sido incerto. Com esse ímpeto, as muralhas comuns da cidade não conseguiram detê-lo. Por que não volta imediatamente para o seu buraco e dorme? Criatura covarde, vira-lata sem dono. Sua busca não tem sentido. Tudo que você faz é apenas esforço desperdiçado. Levi gentilmente o aconselhou e, considerando a condição física do Balrog, também sugeriu em voz alta e amigável. Se quer saber, você pode muito bem voltar a dormir e servir seu mestre já fracassado em sonhos. A voz ressonante ecoou no espaço subterrâneo. Os orcs que entenderam essas palavras imediatamente sentiram suas mãos e pés ficarem frios, não ousando olhar para a figura alta irradiando chamas à frente. As chamas no peito do Balrog pararam, diminuindo como se tivessem sido apagadas com água fria. Bendito! Você me comoveu.
A busca pura e simples não tem sentido. Agora eu vou caçá-lo até os confins deste mundo até testemunhar sua morte com meus próprios olhos, e então queimar seu corpo até virar cinzas. Estrondo. As chamas se agitaram com emoção e excitação. O aconselhamento psicológico e o conforto de Levi obviamente funcionaram, fazendo o Balrog se animar de repente e se encher de esperança na vida novamente. Tornou-se um Balrog tão caloroso e reconfortante quanto o sol no sentido físico. De agora em diante, você nunca mais vai se livrar de mim, nunca. O medidor de fúria do Balrog encheu-se instantaneamente, perseguindo continuamente, incansável e sem fim. Nem Levi sabia quanto tempo duraria essa perseguição. Talvez um dia, talvez 2 dias. Talvez já tivesse passado uma semana. Nesse tempo indiscernível, uma pessoa e um Balrog lutaram inúmeras vezes e cruzaram espadas inúmeras vezes. Às vezes, o Balrog tinha vantagem, pressionando passo a passo, obrigando Levi a esquivar-se continuamente, onde receber mais um golpe o deixaria gravemente ferido. Às vezes, Levi conseguia uma pequena vantagem, por meio de emboscadas ou explorando o terreno, deixando o Balrog atordoado com sua barra de saúde caindo drasticamente, forçando-o a acomodar o exército orc e as feras para avançar e lutar. Ninguém sabia quanto terreno foi destruído ou quantos objetos foram derretidos no processo. Em algum dia futuro, quando os anões retornassem a Moria novamente, talvez eles expressassem sentimentos sinceros. Onde eu cheguei? Respingo. Descendo um grande degrau, Levi olhou ao redor confuso. O layout do lugar parecia um tanto familiar, mas ele não tinha certeza. Uma grande porta, corredores, uma ponte de pedra sob seus pés que só podia acomodar uma pessoa por vez, e uma passagem estreita que parecia levar ao mundo exterior. Levi deitou-se na beira da ponte e olhou para baixo. Mesmo com o aprimoramento da poção de visão noturna, aquele abismo era sem fundo, como se conduzisse ao vazio além do mundo. Não havia muito tempo para pensar. Logo barulho e calor surgiram de trás, ocupando todo o espaço. O Balrog estava diante da ponte do penhasco, rugindo alto. Levi ergueu sua longa espada, bloqueando a entrada da ponte e gritando: "Vocês não passarão." Capítulo 142. Não há necessidade de palavras. De Mriudali. Este era um vale no lado leste das Montanhas Sombrias, onde corredeiras caíam de passagens nas montanhas, formando um riacho semelhante a uma cachoeira na extremidade norte do vale, que desaguava em um lago na parte nordeste do vale. Era chamado de Mihormeri. O portão leste de Moria se abria na encosta oeste de Mihormeri, onde estátuas anãs danificadas podiam ser vistas por toda parte. No entanto, hoje este lugar recebeu um grupo de visitantes incomuns. Grandes extensões de armadura brilhavam douradas ao sol, e seu ímpeto superava até mesmo o brilho refletido pelo lago. Estrondo, estrondo. Tremores vinham de dentro da montanha. Respingo. Levi caiu e saiu correndo pela grande porta. Quando a deslumbrante luz do dia brilhou sobre ele, Levi percebeu. Espere, porque isso era uma descida. Ugh. A armadura tiniu e fez barulho ao tocar a escada. A figura quicou e rolou escada abaixo, finalmente pousando na grama macia depois de um bom tempo. Ufa! Levi respirou fundo, saiu da grama abaixo da escada e se limpou. Embora o processo tenha sido um pouco embaraçoso, ele finalmente conseguiu sair. Infelizmente ele ainda não conseguirá deter o Balrog. Ele o deixará atravessar a ponte. O ar lá fora era muito melhor. Diante da grama, Levi não pôde deixar de suspirar. Ah, essa grama, essa luz do sol, essa cachoeira, esse lago, esses elfos. Seu rosto congelou. Um exército élfico totalmente blindado, erguendo altos estandartes de Lothlórien, permanecia em silêncio perto de Mihormeri, com os rostos sérios enquanto mantinham a formação sem o menor movimento, como pedras. Por que há um exército élfico aqui? Respeitado aliado, viemos com reforços. Um elfo acenou à distância e gritou alto, seu rosto demonstrando uma alegria incontrolável. Eu sinceramente agradeço. E você poderia, por favor, parar de rir. Ao lado daquele elfo que gritava alto, uma nobre e bela dama acenou lentamente para Levi. Ela usava um vestido longo e caminhava descalça pelo chão, mas permanecia imaculada, livre de qualquer impureza. Saudações, minha senhora. Levi imediatamente gritou, mas agora não é a hora para conversas. Escutem, mandei um exército recuar rápido. Ele está bem atrás de mim. Ele? Ao ouvir o grito de Levi, os elfos ficaram um tanto confusos. Quem era esse ele, a quem o aliado dele se referia? Logo, essa pergunta teve uma resposta. À medida que os tremores nas montanhas se tornavam cada vez mais evidentes e o calor escaldante subia do subsolo, a respiração dos elfos inconscientemente ficava mais pesada, até mesmo levemente incapazes de segurar suas armas com firmeza. Um calor abrasador envolveu todos os corações dos elfos. Inimigo natural. Esse era o ser que havia sido chamado de Maldito Elfo milhares de anos atrás, o Balrog. Era tanto a ruína dos elfos quanto o inimigo natural de todos os seres vivos. De toda a vida existente neste continente, nenhuma tinha um status mais elevado do que ele, incluindo Sauron e os 5 magos, e incluindo a Senhora da Floresta Dourada antes deles. Bak. Junto com o calor escaldante, vinham tambores de guerra das profundezas do abismo e a legião do inferno que eles representavam. Bum! A rocha da montanha se despedaçou, chamas irromperam de dentro, disparando em direção ao céu, seguidas imediatamente por 2 garras gigantes carbonizadas que abriram a saída, esmagando o batente da porta até virar pó. Rugido. Asas enormes se abrem completamente sob o céu pela primeira vez, quase bloqueando o sol e deixando o lugar nublado.
quando a luz do sol em seus rostos se transformou em luz de fogo, e uma fumaça espessa com enxofre sufocante encheu todo o vale. Finalmente alguns elfos não conseguiram suportar esse terror e gritaram no local, recuando vários passos. O Balrog interrompeu a formação dos elfos com apenas uma aparição. Para esses elfos da geração posterior, o Balrog era muito estimulante. Assim como os orcs enfrentavam Levi, o medo dos elfos pelo Balrog estava quase gravado em suas almas. Somente os poderosos poderiam superá-lo. Não se preocupem com eles. Mesmo entre os elfos verdadeiramente capazes da Terra Sagrada de Valinor, poucos ousaram lutar contra Balrogs. Mantenham a formação, mantenham-se firmes. Atrás de Lady Galadriel, o capitão élfico que liderava o exército foi o primeiro a se recuperar, virando-se para encarar as tropas e gritando. No entanto, o Balrog nem sequer olhou para eles. Do começo ao fim, apenas uma pessoa existia aos seus olhos. Eu te disse, você não pode escapar. Criatura ridícula, achando que poderia evitar o desastre chamando elfos como reforços. Vocês todos vão morrer aqui hoje. Chamas se acumularam em suas mãos. Levi conhecia muito bem esse movimento. Depois de lutar por tanto tempo, agora que o Balrog levantou a mão, Levi sabia o que ele queria fazer em seguida. Ele tinha memorizado. Sovosh. Ele desembainhou sua longa espada, ficou diante do exército élfico e atacou ferozmente, colidindo de frente com o Balrog e desviando a espada flamejante de sua mão. Naquele momento, Levi pôde sentir claramente que a preciosa espada em sua mão respondia de forma sem precedentes. Este golpe foi mais forte do que qualquer outro nos últimos dias. Nêmesis pareceu sentir algo. Seu brilho aumentou e seu poder se fortaleceu. Essa é uma espada forjada por nossos parentes. Os elfos olharam para aquela longa espada que ressoava fracamente com suas almas, seus corações se agitando. O que você pensa que é, criatura fraca? Estrondo. A espada longa atingiu a arma do Balrog, e o atrito produziu faíscas de luz e espalhou faíscas. Os anéis rúnicos em suas mãos brilhavam continuamente com um brilho amarelo alaranjado, desviando o impacto do Balrog. Anéis de ouro. Lady Galadriel de repente abaixou a mão levantada, sentindo-se um tanto alerta. Ela escolheu observar por enquanto. Liderados por Galadriel, os elfos permaneceram imóveis por enquanto. Enquanto isso, a força do Balrog finalmente prevaleceu. Enquanto as lâminas se chocavam, a outra mão condensava um chicote preparado em velocidade extrema, envolvendo o pé de Levi. Esse cara também aprendeu a fazer emboscadas. Voxox! Levi foi arremessado para a encosta voando alto no ar. O Balrog no chão olhou para cima, expectante, segurando sua espada com força e observando Levi cair, preparando-se para um ataque pesado e carregado. Entretanto, não foi apenas o Balrog que não conseguiu se posicionar totalmente no subsolo. Sovosh! Sons de fogos de artifício soaram. Levi imediatamente mudou para Élitros e após usar fogos de artifício como propulsão, rapidamente voltou para a placa peitoral. Aproveitando esse impulso, ele avançou para a frente do Balrog com a velocidade de um míssil, atingindo sua cabeça e aproveitando a oportunidade para desferir um golpe certeiro. Baque! Pego de surpresa, o Balrog caiu no chão com um impacto estrondoso, enterrando toda a sua enorme cabeça diretamente no solo. Nesse momento, sentiu a cabeça zumbindo. A menos 103. A espada pesada que carregava um impulso de aceleração cortou diretamente 1/10 da força vital do Balrog, mas a força era mútua. Enquanto o Balrog sofria um golpe pesado, Levi também sentiu um impulso poderoso. Sua barra de vida foi reduzida em mais da metade. Não por ter sido atingido, mas pela queda. Ele rapidamente mordeu uma maçã dourada. Não sobraram muitos. Não restava muita coisa, fossem maçãs douradas ou comida. Se isso continuasse, ele realmente não teria nada para comer. Droga! Em mais de 10.000 anos desde seu nascimento, a fúria do Balrog nunca havia sido tão intensa quanto hoje. Já que você não pode me matar, e eu não posso te matar. O Balrog tirou a cabeça do chão e de repente riu alto. Então matarei todos os seus amigos e parentes e destruirei tudo que você ama. Rugido. Não se importando mais com Levi, o Balrog se virou e avançou em direção ao exército élfico. Nesse momento, Lady Galadriel, que estava observando, finalmente se moveu. Ela levantou a mão direita bem alto, e algo que brilhava como uma estrela fluiu entre seus dedos, florescendo com um brilho branco prateado. Baque! No momento seguinte, a forma do Balrog parou repentinamente diante do grande exército, como se estivesse batendo em algum obstáculo, incapaz de avançar um único passo. O anel da água, Nenya. Levi olhou fixamente para o objeto entre aqueles dedos. Nenya, um dos 3 anéis élficos, possuía a autoridade de compreensão, criação e proteção. Foi justamente por causa da existência desse anel que Lothlórien pôde ser cheia de vitalidade, cultivando árvores Maalor, uma espécie especial de Valinor, e se tornando a Floresta Dourada da qual as pessoas falavam. Mais tarde, após o Anel Mestre de Sauron ser destruído, Nenya também perdeu seu poder, e a Floresta Dourada sob sua proteção logo retornou à natureza selvagem. Em certo sentido, este anel era equivalente ao sistema territorial de Levi, mantendo as regras de um território. Foi graças à sua existência que a Floresta Dourada pôde prosperar como próspera hoje. Que poder é esse? O Balrog parecia um tanto estranho. Ele estava dormindo desde o fim da Primeira Era e não sabia nada do que havia acontecido no mundo exterior. Esses anéis de poder foram forjados apenas na Segunda Era. Vendo o Balrog bloqueado, Levi também relaxou e recuperou o fôlego.
A própria Lady Galadriel era muito poderosa, e com o Anel da Água em mãos naquele momento, conter um Balrog não era difícil. Afinal, ainda havia um lago bem ao lado deles. À medida que o Anel de Água começou a exibir seu poder, Galadriel brilhou com uma luz branca sagrada que se tornou cada vez mais deslumbrante, misturada com um branco prateado semelhante à luz das estrelas. Volte para seu lugar de sono, Balrog. Lady Galadriel falou lentamente. Onde quer que a luz das estrelas possa brilhar, não há lugar para você. Baque. O brilho branco prateado tornou-se mais óbvio, formando uma barreira que isolava firmemente o Balrog que estava ali dentro. Volte! Um grito furioso forçou o Balrog a recuar mais alguns passos. Mas isso foi tudo. A poderosa força contida naquele anel poderia conter o Balrog, mas não poderia realmente ameaçá-lo. Mesmo que esteja perto o suficiente, a temperatura extremamente alta do Balrog pode ameaçar o anel. Muito perigoso. Levi ergueu sua espada e ficou diante do Balrog novamente. Eu ainda tenho que dizer essas palavras. Você não deve passar. Quebra de armadura. Baque. O golpe carregado acertou, e o Balrog não pôde evitar recuar novamente. Sem desperdiçar a oportunidade, Levi mirou no Balrog, continuando a golpear espada após espada, forçando-o passo a passo de volta para a grande porta de Moria. As chamas desapareceram sob o sol, recuando para a entrada sombria de Moria. Eu retornarei. O Balrog agarrou o batente da porta e gritou de má vontade. Eu retornarei para destruir tudo. Na porta, ele olhou fixamente para Levi, abaixou-se e aproximou seu grande rosto do dele, dizendo lentamente. Quando chegar a hora você não enfrentará somente a mim. Nós vamos encontrar você. A força repressora ficou mais forte. A escuridão retornou ao seu domínio sombrio. Entretanto, os sons dos tambores não cessaram. O brilho da senhora Galadriel desapareceu gradualmente. Seu corpo amoleceu e ela caiu no chão, respirando pesadamente. Levi correu para verificar seu estado. Bom, sua saúde estava ótima. Mas parecia que o consumo era significativo. Ela precisava se recuperar adequadamente. Uma legião do inferno está se aproximando. Preparem-se para a batalha. O capitão élfico ergueu sua longa espada, sinalizando ao exército atrás dele para se preparar para o combate, bloqueando o brutal exército orc que avançava atrás do Balrog. Ele olhou para Levi ao seu lado. Ellie, você vai se juntar a nós? Levi acenou com a mão para ele. O capitão assentiu. Entendido. Por favor, descanse na retaguarda. Nós cuidaremos daqueles orcs. Não há necessidade. Levi deu um passo à frente e sentou-se relaxadamente nos degraus da entrada de Moria. Acenar não era recusar. Não precisava de palavras. Você não precisa se mexer. Estou bem aqui. Capítulo 143. A Floresta Dourada. Ele sentou-se ali, de costas para a porta, nos degraus, com uma espada plantada ao lado dele, brilhando com luz. Ele parecia bastante relaxado, mas os sons de tambor atrás dele permaneceram dentro da porta, sem se aproximar mais. Os orcs brutais e sanguinários seguravam armas afiadas nas mãos, mas hesitavam em lançar um ataque. É claro que esse cara tem muitas oportunidades, mas de alguma forma parece que qualquer movimento pode nos matar. Esse foi o primeiro pensamento que surgiu na mente dos orcs observadores. Eles eram geralmente temperamentais, hiperativos, cruéis e sanguinários, mas não eram desprovidos de sabedoria nem incapazes de pensar. Aquela espada fez os orcs tremerem de dentro de seus corações, e aquele homem, assim como ele havia dito antes da batalha, conseguiu fazer com que todos os orcs o reconhecessem. Não só aquela pessoa estava bloqueando o caminho, mas também havia um exército élfico lá fora. Eles devem avançar? Os orcs se entreolharam. As feras gigantes também coçaram a cabeça, olhando para os orcs abaixo. Levi se espreguiçou com um bocejo. Os orcs imediatamente ficaram agitados. Alguns ergueram armas e gritaram. Outros fecharam os olhos e correram para trás. Não, chega de brigas. Até mesmo seu líder, o chefe Balrog, havia recuado. Qual era o sentido de arriscar suas vidas? Uau! O exército recuou, dispersando-se em derrota. As feras gigantes coçaram a cabeça e olharam para Levi, depois para o exército em colapso. Usando sua limitada capacidade cerebral para pensar, eles também recuaram. O apoio de vontade fornecido por Sauron foi forçado a recuar, e o Balrog que servia como substituto também foi derrotado. Essa legião do inferno perdeu completamente o moral e se dispersou ao primeiro toque. Vendo o exército recuar, Levi também deu um suspiro de alívio. Honestamente, embora ele próprio não tivesse medo, aqueles orcs e bestas gigantes, especialmente as bestas gigantes, se eles realmente atacassem, sua letalidade contra os elfos ainda seria considerável. Não importa o quão habilidoso você seja, feras gigantes podem avançar com pura força. Quando essas coisas enlouqueceram, não foi possível pará-las por um tempo. Os elfos lutavam confiando na diversidade marcial, os orcs lutavam confiando na diversidade biológica. Esse ditado não estava errado. Sovosh. O brilho da preciosa espada, produzido pela aproximação dos orcs, desapareceu gradualmente. Levi a embainhou, devolvendo-a à bainha. Então ele se levantou e cumprimentou formalmente os elfos. Obrigado pelo seu apoio. De nada, respeitado aliado. A senhora nos trouxe até aqui. Depois de cumprimentar educadamente o capitão, Levi caminhou até Lady Galadriel e fez uma reverência para ela. Lady Galadriel olhou significativamente para o exército orc em retirada e então disse a Levi com um sorriso. Eu previ sua visita e os problemas que você poderia encontrar. Fico feliz em vê-lo são e salvo.
Tudo isso graças à sua ajuda. Esta respeitada senhora veio especificamente para ajudá-lo. Levi pôde confirmar isso agora. Verdadeiramente digna de ser a Dama Branca da Floresta Dourada. Seus poderes proféticos estavam mais fortes do que nunca. Ela provavelmente já teve uma premonição quando ele lutava contra o Balrog no subsolo. Este não é um lugar adequado para conversas. Um salão de banquetes foi preparado em Lothlórien. Por favor, venha conosco. O portão leste de Moria não ficava longe da Floresta Dourada. Naquele mesmo dia, o exército élfico, junto com Levi, retornou a esta terra dourada e próspera. Ao longo do caminho, muitos guerreiros élficos não conseguiram evitar lançar olhares para Levi. Aquela cena de igualar o Balrog golpe por golpe foi realmente de cortar o coração. Ao longo da história, aqueles que conseguiram realizar esse feito foram, sem exceção, alguns senhores ou reis élficos famosos e poderosos. Uau! No momento em que entraram nas fronteiras da Floresta Dourada, a neblina no mapa gradualmente se dissipou. Esta área era dourada no mapa. Verdadeiramente lindo. Levi olhou ao redor e suspirou de admiração. O capitão élfico ao lado dele começou a conversar. No caso de visitantes estranhos comuns ou alguns que tropeçam por acidente, geralmente os escoltamos para fora. Não me diga que você também os vendou. Levi fez uma piada. Como você sabia? O líder do esquadrão élfico virou a cabeça com alguma surpresa. Espera, eles realmente fazem isso? Eu imaginei. Seu palpite estava bem preciso. O líder do esquadrão explicou. Tudo isso é pela segurança desta linda terra. Talvez, em muitos rumores do mundo exterior, sejamos misteriosos e frios, mantendo as pessoas à distância, mas posso garantir que nunca fizemos mal a ninguém inocente. Todos os visitantes acidentais foram escoltados em segurança para onde deveriam ir. E os visitantes? Levi perguntou. Geralmente, aqueles que vêm nos visitar ativamente são nossos parentes. Eles conhecem o caminho. Você é um dos poucos humanos que conseguiu andar aqui. Enquanto falavam, o grupo já havia chegado ao fim da trilha na floresta. Quando deram mais um passo à frente, uma luz suave emanava, fazendo com que a pele se abrisse com conforto. Parado na entrada do caminho, Levi olhou para longe. Ele viu uma clareira na floresta onde muralhas branco-acinzentadas, cobertas de folhas verdes e trepadeiras, estavam construídas, cercadas por um fosso. Sobre o fosso havia uma ponte curva que levava a grandes portas incrustadas com pedras preciosas brilhantes. Branco puro, brilhante e sólido. Como um sonho, como uma ilusão. Os guardas nas muralhas da cidade olharam para baixo e vendo Lady Galadriel sentada elegantemente na sela do cavalo com as pernas juntas, imediatamente transmitiram ordens para abrir as grandes portas. A cena dentro do território assim se revelou. A arquitetura élfica sempre dava uma sensação de sonho. Dentro da cidade havia muitas árvores malor altas, com estruturas de madeira construídas entre os galhos de quase todas as árvores. Algumas eram simplesmente plataformas sem nenhum abrigo, enquanto outras eram casas onde os elfos de Lothlórien viviam, usando escadas de corda para subir e descer. Além das plataformas vazias e das casas comuns, havia também algumas árvores maiores que abrigavam mansões luxuosas inteiras. Esses lugares tinham escadas em espiral que levavam ao topo, então não era preciso subir. Caminhando, em pouco tempo os elfos retornaram aos seus respectivos destinos. Alguns para descansar, outros para se ocupar com outros assuntos. Enquanto estavam ocupados, espalharam a notícia do que haviam testemunhado naquela expedição. O Balrog, a lenda humana, a legião assustada do inferno, a espada forjada por parentes de eras distantes. Poderíamos imaginar que não faltariam assuntos para conversas nesta floresta por um bom tempo. Com o exército atrás deles dissolvido, apenas o capitão élfico e Lady Galadriel permaneceram para acompanhar Levi. Juntos, eles chegaram à maior árvore malor da cidade. Esta era a residência da senhora Galadriel e seu marido, Celeborn, consistindo em várias plataformas construídas ao redor do tronco e um grande salão. Bem-vindo, Levi Stonecraft. Do alto do salão sagrado, um elfo desceu lentamente, pegando gentilmente a mão de Lady Galadriel e ajudando-a a descer do cavalo. Este era o senhor da Floresta Dourada, Celeborn. Os dois ficaram lado a lado, olhando juntos para Levi. Um brilho suave preenchia este espaço sem parecer ofuscante. É uma grande honra visitar este lugar. Saudações a vocês dois. Levi sorriu e fez uma leve reverência. Celeborn também devolveu o arco. Talvez devido a fatores ambientais comparado a Valfenda, a Floresta Dourada parecia ainda mais serena e tranquila. Valfenda pelo menos tinha céus abertos e montanhas para ver, enquanto na Floresta Dourada alguém olhava para cima e via folhas douradas e galhos brancos, além de uma luz fraca e suave que só podia ser vista à noite. Uma era tranquilidade aberta, a outra era paz fechada. Cada uma tinha seu charme único. No grande salão, o senhor e a senhora da Floresta Dourada entretiveram Levi pessoalmente. Celeborn e Levi sentaram-se casualmente em ambos os lados de uma pequena mesa, enquanto Lady Galadriel sentou-se do mesmo lado que Celeborn. À medida que o banquete se desenrolava, sons de harpas e flautas ecoavam ao redor deles. Pratos requintados eram trazidos e dispostos com esmero na mesa de jantar. A maioria eram doces e pratos vegetarianos leves, com alguns pratos de carne intercalados entre eles, embora todos fossem colocados no lado de Levi. Levi não era exigente com comida. Sua premissa era simplesmente que ela fosse comestível. Quando necessário, ele podia até roer carne podre ou pão cheio de larvas.
mas ter boa comida era naturalmente melhor. Embora fossem compostos principalmente por vegetais e doces, todos esses pratos eram preparados com bastante cuidado. Era possível perceber o esforço investido em cada um deles. Depois de comer alguns pedaços e um biscoito, Levi estava satisfeito. Não porque ele tivesse pouco apetite, mas porque aquele biscoito era chamado lembas. Comer um deles podia restaurar uma fileira inteira de pontos de fome. E também tinha efeitos que podiam revigorar as pessoas. Foi apresentado como um prato separado. Honestamente, esse biscoito crocante de cor creme tinha um gosto muito bom. Depois de terminar o pequeno pedaço de lembas que restava em seu prato, Levi perguntou: "Eu realmente gosto desse tipo de biscoito. Posso levar um pouco comigo?" Ele fez um pedido de comida para a viagem. Viajando por 2 anos e sendo recebido em todos os lugares, Levi já estava acostumado a essas ocasiões. Fazer pedidos agora parecia bastante natural, sem qualquer constrangimento ou constrangimento. Claro, estamos dispostos a compartilhar com amigos. Celeborn e Galadriel assentiram juntos. Com um aceno de mão, ele ordenou que todos preparassem alguns. Obrigado pela sua generosidade. Para um herói que consegue resistir aos Balrogs, nenhuma generosidade é excessiva. Celeborn o elogiou e então perguntou diretamente: "Ellie, posso perguntar de onde veio o anel em sua mão? Parece ter efeitos extraordinários." "Eu mesmo fiz." Levi tirou um anel e o entregou dizendo: "Ele contém um poder protetor que pode proteger seu portador de danos." O casal do outro lado da mesa trocou olhares significativos. Finalmente Celeborn pegou o anel e o examinou cuidadosamente à sua frente. "Proteção." Ele murmurou suavemente e então passou o anel de ouro para Galadriel ao seu lado. Não há vestígios de corrupção nele. Depois de estudá-lo por um tempo, Lady Galadriel disse: "Posso sentir que ele contém apenas poder de proteção puro." Ela balançou a cabeça. Comparado ao Anel da Água, esse tipo de poder protetor não era particularmente forte. Apenas uma proteção física simples que nem sequer tocava em conceitos de autoridade. Como obra de artesão, este anel é excelente. O trabalho artesanal nele contido está muito além do que os mortais poderiam alcançar. Muito impressionante. Celeborn devolveu o anel com genuína admiração, o que também o deixou mais tranquilo. Ótimo. Era só não, 2 anéis contendo magia, não aqueles anéis de poder. Então não houve problema. Ambos os elfos deram um suspiro de alívio. Este era um senhor humano que poderia se igualar a dragões e Balrogs. Uma vez que enlouquecesse, o dano não seria menor que o de Sauron. O alvorecer de uma nova era poderia até ser marcado por ele. Os livros de história poderiam começar com: aquela foi uma era de resistência contra um senhor maligno. Felizmente, tais coisas não aconteceriam. Então, qual é o propósito desta jornada da lenda da natureza, matador de dragões, fundador das cidades livres? Levi Stonecraft. Celeborn recitou os títulos de Levi de uma só vez, com a respiração permanecendo bastante estável. Foi especificamente para desafiar o Balrog? Não, isso foi além das minhas expectativas. Levi balançou a cabeça. Só pensei que passar por Moria seria mais rápido, além de poder haver algumas coisas boas lá dentro. Ah, claro, os anões e eu somos aliados. Eles não se importariam se eu pegasse algumas coisas de lá. Eu não tinha planejado lutar contra o Balrog desde o começo. Aqueles orcs eram muito barulhentos e o acordaram das profundezas. Isso não estava nos meus planos. Afinal, se ele realmente tivesse planejado lutar contra o Balrog desde o começo, Moria teria que ser renomeada para Deepwater Pit no dia seguinte. A propósito, também encontrei isso lá. Levi pegou o machado de mão branco prateado que havia encontrado no pequeno quarto. Isso é. Galadriel olhou para o machado por um tempo e então disse: "Ele tem conexões profundas com o povo de Durin. Deve ser um dos seus tesouros." "Eu vejo." Levi guardou o machado. "Eu o devolverei aos anões." "Bom." Celeborn balançou a cabeça, pegando silenciosamente sua taça para beber melancolicamente em um dos lados. Seu pequeno gesto naturalmente chamou a atenção de Levi. Levi piscou, desviou o olhar e sorriu sem jeito. Ele quase tinha esquecido. Este senhor não parecia gostar muito de anões. Seu parente havia sido morto por anões. Esse foi o início do ódio entre as raças anã e élfica. Os anões, prejudicados pela própria ganância, mataram o rei de Doria e desencadearam uma série de grandes guerras. Como alguém que vivenciou pessoalmente aquela traição, como um príncipe de Doria, esse senhor não tinha como sentir qualquer boa vontade pelos anões novamente. Ele desconfiava e detestava anões. Se Thranduil fosse chamado aqui, esses dois definitivamente teriam muito em comum para discutir. Adicione um bêbado, e eles podem lutar contra anões depois de beber. Então Thorin teria que correr mais de 1000 quilômetros para pedir ajuda a alguém. Ah, certo. Levi mudou de assunto. Para agradecer a Lothlórien pelo apoio, por favor, aceite isto. Ele tirou 2 maçãs douradas. No momento em que esses objetos redondos e puros, brilhando com brilho dourado, apareceram, o senhor e a senhora do outro lado da mesa foram imediatamente atraídos por eles. Espero que estas possam servir como testemunho do nosso relacionamento amigável. Tão lindo e precioso. Lady Galadriel aceitou gentilmente uma maçã, seu olhar permanecendo nela por um longo tempo, obviamente bastante satisfeita. Celeborn também assentiu repetidamente, expressando gratidão. Eu vou lembrar dessa amizade. A reputação aumentou novamente, mas isso não importava mais. Não lhe faltavam pontos. Deixando de lado assuntos triviais e tendo dado seus pequenos presentes, Levi finalmente falou sobre o verdadeiro propósito desta jornada. Eu vim pelas árvores Malor.
Espero obter uma de suas sementes. No caminho para cá, Levi já havia usado sua lente para estudar as árvores Malor à beira da estrada. Os tipos de aspectos mágicos que elas continham eram idênticos aos da Silverwood, e em quantidade ainda mais abundante. Isso significa que pode ser um material de qualidade ainda melhor que o pau prateado. Árvores de Malor. Essa questão não era grande nem pequena. Em circunstâncias normais, as espécies de árvores mágicas e únicas desta floresta dourada definitivamente não poderiam ser compartilhadas ao ar livre, mas sempre havia exceções para tudo. Celeborn olhou para sua esposa. Galadriel assentiu para ele. Os dois chegaram a um acordo. Eu pessoalmente selecionarei boas sementes para você mais tarde. Com os negócios concluídos, esse banquete de recepção bastante tranquilo logo terminou. Nesse ponto, Levi começou a sentir falta de um certo velho de túnica cinza novamente. Se ele estivesse aqui, este banquete de recepção seria definitivamente muito mais animado. Esse sujeito conseguiria encontrar assunto com qualquer pessoa e conversar por um bom tempo. Eles precisavam de um mago aqui para acalmar as coisas. Ao sair do salão, um elfo veio imediatamente para servir como guia de Levi. Olhando ao redor, Levi descobriu que era um conhecido. Era aquele capitão élfico. Nos encontramos novamente. O quarto de hóspedes está preparado. Por favor, sigam-me. Ele levou Levi até uma plataforma com um cenário muito bonito e então se preparou para ir embora. Mas Levi o chamou de volta. Espere, qual é seu nome? O líder do esquadrão élfico ficou obviamente um tanto surpreso, mas imediatamente respondeu. Aldir, esse é meu nome. Acho que você deve ser um elfo guerreiro capaz. Ao enfrentar o Balrog, vi você rapidamente se libertar do medo e emitir ordens de contra-ataque. Obrigado pelo elogio. Aldir sorriu e disse, essas pequenas coisas não provam muita coisa. Na verdade, sou apenas um guarda de fronteira de baixa patente, geralmente responsável por liderar esquadrões para proteger a segurança da Floresta do Norte. Além disso, raramente saio da floresta. Eu vejo. Levi assentiu. Você poderia me apresentar o ambiente daqui? Gostaria de dar uma olhada. Há algo com que eu deva ter cuidado? Você é nosso convidado de honra. Pode ir a qualquer lugar. Ao sul daqui fica o portão da cidade. A oeste e a leste, há plataformas e pequenas casas de onde se avista uma bela paisagem. Ao norte, há um jardim que geralmente está vazio e especialmente silencioso à noite. Entendo. Obrigado. É isso que eu deveria fazer. Aldir fez uma leve reverência e se despediu temporariamente. Levi seguiu suas instruções, olhando aqui e ali, às vezes subindo em árvores para olhar ao longe e cumprimentando os moradores vizinhos. Às vezes correndo para a beira do rio para pescar sozinho, de costas para os elfos. Temos tais criaturas em nosso rio? Perguntou um elfo, surpreso. Não sei. Nunca os vi. Um elfo próximo, com alguma experiência em pesca, balançou a cabeça. Espere, ele não usou isca? Como esse peixe foi pescado? Rumores estranhos aumentaram novamente. Depois de apreciar a bela paisagem da Floresta Dourada, naquela noite Levi não retornou ao seu quarto de hóspedes nem dormiu, mas caminhou em direção ao jardim isolado que Aldir havia mencionado. O bosque dourado à noite estava completamente parado e silencioso, como se o tempo tivesse parado. Apenas a luz das estrelas filtrando pelas frestas das folhas e os sons ocasionais do vento comprovavam o fluxo das coisas ali. Caminhando pelo jardim, Levi finalmente chegou a uma clareira. Seu olhar foi irresistivelmente atraído para um objeto. Era uma bacia rasa de prata cheia de água, colocada sobre uma plataforma de pedra. De pé diante da plataforma, Levi podia ver claramente seu próprio reflexo na bacia de água. Você gostaria de dar uma olhada? De repente, uma voz inquisitiva soou. Olhando para trás, ele viu uma figura emanando um brilho prateado descendo lentamente degraus de pedra. Senhora Galadriel. Nesse momento ela segurava uma pequena caixa contendo terra com uma semente prateada no centro. Espero que possa crescer forte em outros lugares. Obrigado. Esta era a semente da árvore Malor. Depois de colocar a semente da árvore branco prateada nas mãos de Levi, Galadriel caminhou até a bacia de água e disse: o espelho d'água. Ele pode mostrar o passado, o presente e possíveis futuros. Eu gostaria de tentar. Levi concordou. Quando virou a cabeça, viu Lady Galadriel já segurando um jarro de prata, despejando água na bacia enquanto dizia: não posso profetizar o que o espelho lhe mostrará, nem posso garantir que o que ele mostra definitivamente acontecerá. O futuro é inerentemente etéreo e ilusório. Se você vê coisas que não pode controlar, então feche os olhos. Tudo se dissipará como nuvens. Eu entendo. Levi deu 2 passos à frente e olhou novamente para a bacia de água. Lady Galadriel deu 2 passos para trás, esperando em silêncio. Ondulações se agitaram na bacia. O espelho não mostrava mais reflexos simples. Começou a mudar. Levi arregalou os olhos, mas viu apenas um branco oco. É esse o meu futuro? Uma vastidão branca e vazia sem nenhuma cor. Isso prediz que meu futuro é completamente vazio? Ao ouvir isso, Lady Galadriel não ficou particularmente surpresa. Ela confortou. Isso não é diferente do que eu já vi. Talvez represente apenas incerteza. Antes que ela pudesse terminar, uma voz a interrompeu de repente. Não. Levi corrigiu. Não está completamente em branco. Ele arregalou os olhos e percebeu que a cena no espelho d'água havia mudado um pouco. À medida que a imagem se afastava gradualmente, o rosto de Levi apareceu no espelho d'água. 2 leves se entreolharam silenciosamente através do espelho.
Levi no espelho d'água sorriu, como se estivesse cumprimentando. Mas o verdadeiro Levi sentiu arrepios e seu coração tremeu. Ele viu que o reflexo no espelho d'água tinha olhos brancos e fundos que emanavam fracamente algum tipo de brilho. Sou eu? Ou ele? Capítulo 145, Bênção. Minha respeitada Lady Galadriel, o que você viu pode não ser uma extensão vazia, mas um par de olhos olhando para você. Esse assunto era assustador quando pensado mais profundamente. Levi levantou a mão rigidamente e acenou para o ser no espelho d'água como uma saudação. Um pouco diferente do que Levi imaginava, o homem no espelho d'água não fez nada de extraordinário, apenas sorriu gentilmente. Um sorriso significativo que, ao olhar mais de perto, parecia carregar um toque de ternura. Ele assentiu respondendo a Levi. Ao mesmo tempo, ondulações se agitaram na bacia. A imagem espelhada desapareceu. O que você viu? Galadriel se aproximou curiosamente e percebeu que a bacia de água havia voltado ao normal. Nada demais, provavelmente só me assustei com alguma pegadinha do meu eu do futuro. Lady Galadriel guardou silenciosamente o jarro de prata com água em suas mãos, momentaneamente sem saber como comentar. Assustar o próprio passado. Só se pode dizer que era bem o estilo desse aliado. Espero que seu futuro seja repleto de beleza. Obrigado, e você também. O pequeno episódio passou assim. Naquele dia, Levi não dormiu, mas encontrou uma plataforma no topo de uma árvore com uma bela paisagem e ficou lá observando a vista a noite toda. Embora parecesse um pouco fechado lá embaixo, a paisagem em vista das árvores era muito boa, especialmente daquela árvore bem alta, de onde era possível ver a cena acima da floresta. Seja noite ou dia, era muito bonito. Ao nascer do sol, Levi se levantou e caminhou em direção ao quarto de hóspedes. Quando chegou à base da árvore, ele avistou um elfo parado na porta da casa, levantando a mão como se estivesse se preparando para bater. Estou aqui. Levi acenou para ele. Isso é. O elfo trouxera 2 sacos grandes. Quando Levi os abriu, encontrou-os cheios de biscoitos quadrados embrulhados em folhas de malor. Tantos. 2 sacos grandes, com pelo menos algumas centenas de peças. Eles foram realmente generosos. Por favor, transmita meus agradecimentos à Lady Galadriel e ao Lord Celeborn. Ao ouvir isso, o elfo demonstrou uma expressão de compreensão. A senhora previu suas palavras. Ela disse para não levar isso a sério. Se você quiser, pode vir aqui quando quiser. Levi sorriu. Eu entendo. Por favor, aguarde. Depois que Levi guardou os lembas, o elfo disse de repente. Ouvi muitas histórias sobre seus feitos. Na verdade, tenho um pedido pessoal. Vá em frente. Posso pegar sua espada emprestada para você dar uma olhada? Claro que isso não é nada. Levi pegou Nemesis e entregou ao elfo. Obrigado. O elfo pegou a espada longa, sacou-a e examinou-a cuidadosamente de cima a baixo, acariciando-a gentilmente e sentindo seu fio. Sinto que há bênçãos de nossos parentes sobre isso. Que o mestre desta preciosa espada corte os espinhos e a escuridão, atravesse as chamas e o abismo. Uma bênção unida internamente. A espada retornou à bainha e foi devolvida a Levi. Sou eu quem deveria agradecer a você. Levi disse sinceramente. Posso perguntar seu nome? O elfo balançou a cabeça, dizendo, não precisa se preocupar com isso, amigo. Sinto que as forças obscuras estão se fortalecendo a cada dia, como notas musicais cada vez mais pesadas, lentas e pesadas. Embora temporariamente retraídas, elas retornarão em breve. Se esta bênção puder ajudá-lo de alguma forma, essa será a melhor recompensa para mim. Depois de falar, o elfo foi embora sem olhar para trás. Levi ficou ali, atordoado, observando sua figura se afastando. Tudo bem, eu vou. Eu prometo. No entanto, às vezes o ar misterioso e reservado dos elfos era realmente muito irritante, não querendo nem mesmo deixar um nome. Mas isso não intimidou Levi. Ele encontrou diretamente um conhecido, Aldir. Você conhece o elfo que me entregou lembas? Aldir pensou por um momento e então disse, eu vi um elfo carregando 2 malas grandes em direção ao seu quarto. Se não me engano, deve ser Celebdil. E ele? Levi descreveu o que aconteceu esta manhã. Aldir sorriu e disse, não é de se surpreender. Ele é bastante independente mesmo entre nós. Se você acordasse cedo o suficiente, poderia vê-lo contemplando o sol da plataforma mais alta. Se você acordasse cedo todos os dias, o veria todos os dias. Entendo, um elfo que anseia por luz. Sim, é assim que ele é. Gosta muito de coisas brilhantes. Coisas brilhantes. Levi de repente percebeu algo. Esta jornada foi muito gratificante, mas devo partir agora. Ele se despediu de Aldir e foi até o salão central para cumprimentar o senhor e a senhora. Que o sol e a lua iluminem seu caminho. Eles viram Levi até a porta, apontando a direção para sair. Não demorou muito para que Levi aparecesse em uma vasta planície florida do lado de fora da floresta. No entanto, ele não correu para casa, mas mudou de direção e seguiu direto para a cidade do lago, fronteira da Floresta das Trevas. As pessoas subiam e desciam constantemente no elevador, enquanto os trilhos dos carrinhos de mina chacoalhavam enquanto transportavam vagões e mais vagões de materiais de pedra. Certo, instale assim. Coloque essa pedra no chão. Ótimo. Próximo. No canteiro de obras, os anões orientavam os moradores no trabalho de construção da estrada, fornecendo diversas orientações de segurança e instruções práticas. Você aí, lembre-se de amarrar bem a corda. Não se preocupe, ela é tão firme quanto a minha barba. Com certeza não vai deixar você cair. Ainda mais preocupado agora.
Essa pessoa não sabia se ria ou chorava, mas se sentia inexplicavelmente muito mais relaxada. Por algum motivo, ao ouvir as vozes ásperas dos anões e seus ocasionais coloquialismos humorísticos característicos dos anões, os moradores que construíam estradas bem na frente sentiram muito menos medo de altura. Alguns até se adaptaram gradualmente, conseguindo trabalhar enquanto respondiam às piadas dos anões. É preciso dizer que com a experiência, as instruções e o suporte de vários equipamentos e ferramentas dos anões, o progresso da construção desta estrada larga e alta realmente acelerou consideravelmente e estava ficando mais rápido. Nesse ritmo, a construção não levará nem 10 anos. Não, nem 5 anos não, pode ser ainda mais curto. Laqueton, o gabinete do prefeito. Bard olhou os relatórios recentes e suspirou. Não é mesmo? Levi empurrou a porta delicadamente e entrou dizendo, Tranduil simplesmente me cedeu todo o espaço aéreo por onde o viaduto passa. Essa área conta como meu território bastante segura. Quando todos apoiam algo, é difícil que isso não dê certo. A menos que essas pessoas sejam seus inimigos. Bard acrescentou. Como têm sido as coisas ultimamente? Ele cumprimentou Levi. Nada mal. Fui à antiga casa de Azong, mas os familiares dele não foram muito amigáveis. E havia um sujeito grandalhão lá dentro, ainda mais difícil de lidar do que dragões. Lutamos por vários dias sem encontrar um vencedor. Um cara que poderia lutar com você por vários dias? Bard estava genuinamente curioso. Enquanto servia chá para Levi, ele disse, eu realmente gostaria de ver isso. Se precisar, meu arco ainda pode te servir. Nunca parei de treinar. Não há necessidade. Levi bebeu o chá ainda fumegante de um só gole e disse, embora eu acredite que você tenha coragem de lutar contra isso, essa coisa realmente não é algo que os mortais consigam lidar, não importa quão capaz seja o mortal. Seja o seu arco, as bestas dos anões ou até mesmo a flecha negra, ataques comuns seriam derretidos antes mesmo que eles pudessem chegar perto. Para ele, dragões são apenas montarias. Você entende? Do que exatamente você está falando? É realmente tão assustador? Bard não ficou muito convencido. Esse é um ser com quem até Sauron deve falar com cuidado, o mal poderoso dos tempos antigos, o culpado pela destruição do reino anão de Moria, o Balrog. Capítulo 146. O que significa lutar do oeste ao leste? Ao ouvir esse nome, Bard ficou atordoado por um momento. Quanto aos Balrogs, criaturas antigas que só tinham traços de atividade antes da Primeira Era, como um humano vivendo no final da Terceira Era, ele realmente não entendia muito sobre eles. Mas ser capaz de destruir sozinho um próspero reino anão inteiro e até mesmo lutar contra Levi Stonecraft por vários dias sem um resultado decisivo. Essa era definitivamente uma existência mais aterrorizante do que dragões malignos. Tudo bem, mas mantenho o que disse. Enquanto houver necessidade, não recuarei um passo. Este tópico foi temporariamente deixado de lado. Vendo Levi ainda forte e capaz, Bard bebeu um pouco de chá e se sentiu muito mais relaxado. Houve alguma situação digna de nota ultimamente? Sim. Essa resposta foi realmente um tanto inesperada. Era apenas uma pergunta casual. Havia mesmo algo? Para o leste. Bard limpou a mesa e abriu um mapa detalhado. Desde que Dali se desenvolveu, muitos navios mercantes de Dorvinion passam por aqui. De acordo com os mercadores a bordo, seus antigos vizinhos não têm estado muito tranquilos ultimamente. Velhos vizinhos. Levi escolheu esta frase, pensou sobre ela e disse, isso deveria se referir aos orientais. O que há de errado com eles? Há relatos de que houve alguma agitação interna entre eles. Os guardas da fronteira tornaram-se muito vigilantes, chegando a se recusar a deixar caravanas mercantes de Dorvinion entrarem em seu território. Isso é bem incomum. Levi bateu levemente na mesa com um dedo, relembrando a cena que testemunhou usando o Palantir na Torre de Orthan. Havia um grande exército, um exército de Mordor cruzando passagens no vale, marchando para o norte em direção à retaguarda dos orientais. O que aconteceu lá? Os Esterlings e Mordor não eram aliados? Por que enviar tropas para lá? E com uma aparência tão assassina? Certamente os orientais não estavam mudando de lado para as forças da luz. Reúna mais informações sobre isso e fortaleça a vigilância nas fronteiras. Você pode expandir adequadamente os armamentos e o tamanho do exército. Apropriadamente significa, expanda o máximo possível. Eu entendo. Levi disse isso casualmente, mas ele não sabia que tipo de reações em cadeia e consequências essa simples declaração desencadearia. O tempo todo, embora ele gostasse bastante de lazer em tempos normais, quando se tratava de assuntos sérios, o atual administrador de Dali nunca relaxou nem um pouco. Vale prosperava e a cidade do lago florescia. Em relação aos vizinhos, o comércio e a cooperação com anões e elfos da floresta prosseguiam sem problemas. Externamente, a importação e exportação de diversos produtos e a expansão da influência ocorriam naturalmente. Superficialmente, ele gostava de relaxar, querendo beber chá e descansar em qualquer momento de lazer, mas após uma observação cuidadosa, era possível perceber que, fosse o desenvolvimento territorial ou os projetos iniciados por Levi, cada assunto era organizado adequadamente por Bard, sem nenhuma falha, superando até mesmo as expectativas. Milímetros. Levi assentiu. Acredito que você consiga lidar bem com isso. Esterlings. A atividade ali tem sido bastante frequente ultimamente. Se eu tiver tempo, irei ver o que realmente está acontecendo. Depois de conversar brevemente com Bard, Levi pousou sua xícara de chá e deixou a cidade do lago, continuando para o norte. A Montanha Solitária.
Diante do portão aberto, os anões cumprimentavam os visitantes com calorosas saudações. É aquele grande comilão, campeão da bebida e melhor chefe entre os humanos, a lenda da natureza. Levi Stonecraft. Um grupo de anões exclamou com evidente alegria. Obviamente, Levi acumulou mais títulos entre os anões ao longo do tempo, embora alguns títulos fossem realmente desnecessários. Assim que ele passou pelo portão da Montanha Solitária, um anão se aproximou com entusiasmo. Haha, Levi, eu vi você vindo de longe. Gloy se aproximou com os olhos arregalados e deu um abraço de urso em Levi, embora ele não conseguisse nem alcançar sua cintura. Por educação, Levi não se mexeu por um instante. Só depois de soltar as pernas é que Levi tossiu e apertou sua mão, dizendo: Estou aqui para encontrar Thorin. Tenho algo para dar a ele. Claro, não é nada indecoroso. Você pode vir também. Entendo. De qualquer forma, estou livre. Vamos. Ele está no salão principal. Um momento depois. No assento principal do grande salão, Thorin enxugou o suor, relembrando vários relatos da reunião recente. Recostou-se na cadeira, levantou lentamente a cabeça e fechou os olhos. A restauração de vários projetos ainda foi um tanto desafiadora. Com a chegada de mais e mais parentes, a população de Erebor crescia. Instalações abandonadas tinham pessoal suficiente para recomeçar, e o desenvolvimento de toda a região estava melhorando. Parecia que sim, mas havia um problema oculto. Os recursos que poderiam ser colocados diretamente em uso para a inicialização eram realmente muito escassos. Fazer grandes promessas a Levi antes parecia generoso, mas quem compensaria a falta de recursos? Esta região desenvolveu um problema semelhante ao das Iron Hills. As colinas de ferro tinham recursos, mas não dinheiro. A Montanha Solitária tinha dinheiro, mas não recursos. No entanto, ao contrário das colinas de ferro, as reservas de recursos não desenvolvidas da Montanha Solitária eram bastante abundantes. O problema atual logo se resolveria com o avanço da mineração. Apenas um probleminha passageiro. Embora pequeno, ainda era incômodo. Talvez eu deva entrar em contato com Dain para trocar alguns recursos para emergências? Enquanto ele pensava, duas figuras, uma alta e uma baixa, entraram do lado de fora do salão. Thorin se levantou imediatamente. Levi. Ele se aproximou e cumprimentou. Como você tem passado? Muito bem. E você? Também decente. Decente? Isso significa que não é tão bom. Que problemas surgiram? Nada demais, apenas problemas menores de curto prazo que desaparecerão por conta própria em breve. Sério? Espero que tudo corra bem. Obrigado. No tempo que levou para cumprimentos e algumas palavras, os três já estavam sentados à mesa. Levi não hesitou. Sob os olhares curiosos de Thorin e Gloy, ele imediatamente sacou um machado branco prateado. Sovosh. No instante em que viu o machado, Thorin se levantou de repente, com os olhos arregalados de choque. Gloy também abriu bem a boca, inclinando involuntariamente sua grande cabeça para mais perto. Ele perguntou, um tanto incerto. Isto é, este é o tesouro do nosso clã, o machado de Durin. A voz de Thorin tremeu ligeiramente. Ele pegou o machado solenemente, acariciou o texto antigo e disse: Era uma vez uma representação da autoridade real do clã de Durin em Khazad-dûm. Onde você encontrou isso, Levi? Havia uma excitação indisfarçável nos olhos de Thorin, embora também houvesse alguma perplexidade. Como você disse, naturalmente eu o encontrei em Moria. Levi disse: Também encontrei um pouco de mitril lá, o suficiente para fazer uma camada de mitril. Você se importa que eu o leve para usar, não é? Não, claro que não. Se necessário, podemos processá-lo para você. Thorin sentou-se lentamente, os cantos da boca se erguendo involuntariamente. Ele não conseguia conter a alegria. Comparado ao tesouro do clã de Durin, o que importavam alguns blocos de mitril? Mesmo dobrando esse mitril e oferecendo-o como recompensa pela recuperação do machado de Durin, talvez ninguém ousasse aceitar tal tarefa. Não sei como retribuir. Depois de se acalmar, Thorin acariciou o machado e olhou para Levi. Não tem importância. Não preciso de nada. É exatamente isso que torna tudo problemático. Thorin suspirou suavemente. O que há de tão problemático nisso? Você me toma por um ladrão de túmulos que arrisca a vida por tesouros, ou por um mercenário que abandona a vida por recompensas? Não, você não é esse tipo de pessoa. Não vou permitir que ninguém te chame assim. Levi sorriu e disse: Falando nisso, eu originalmente me chamava de aventureiro. Naquela época, eu realmente gostava de me aventurar em qualquer lugar, embora ainda faça exatamente isso agora. Considere este machado algo que um aventureiro encontrou por acaso durante uma aventura. Ao ouvir isso, Thorin balançou a cabeça levemente, mas pensando junto com as palavras de Levi, ele sorriu de repente. Certo, muito bem o seu estilo. Comparado a um lorde, você realmente é mais como um aventureiro. Afinal, que senhor passou um ano raramente ficando em casa e vagando por aí todos os dias? Ah! Gloy ao lado deles exclamou de repente. Esse sujeito tinha acabado de se recuperar totalmente do choque. Bata! Ele deu um tapa na mesa e disse: De jeito nenhum eu tenho que contar isso a eles. Valin Balin Kili Fili Dorinori. Venham ver o que Levi trouxe. Gloy saiu correndo gritando os nomes dos amigos animadamente. Quero anunciar isso para todo o clã. Thorin também deu um tapa na mesa e tomou uma decisão. A propósito, ainda não perguntei. Como está a situação em Moria? Não é bom. Levi disse. Um grande número de orcs está lá se reproduzindo. Eles são ainda mais cruéis e violentos que os orcs das Montanhas Sombrias. E não são só orcs. Há muitas feras gigantes e trolls lá também.
Eles me bloquearam tanto que quase não consegui sair. Quão perigoso de fato. Thorin disse seriamente. Espero que você não caia em tal perigo novamente. Estava tudo bem. Orcs e feras gigantes são realmente controláveis. Eu consigo lidar com eles. Se eu quiser ir embora, eles não podem me segurar. O problema principal era o Balrog. Aquela coisa era muito grudenta. Não conseguia me livrar dela. Lutei com ele por vários dias, do portão oeste ao portão leste. Nenhum de nós conseguiu matar o outro. Ah! Thorin ouviu com atenção, assentindo de vez em quando. Depois que Levi terminou, sua testa franziu-se de repente, demonstrando confusão e perplexidade. Espera, o que ele acabou de dizer? O que significa lutar contra o Balrog do portão oeste ao portão leste? Capítulo 147. Retorno. Boas notícias. Tive uma disputa com o Balrog. Embora o processo tenha sido um tanto difícil e destruído muitas construções, ele não obteve nenhuma vantagem. E as más notícias? Nós competimos na sua antiga casa. Essa notícia não é nada ruim. Pelo menos depois que recuperarmos Moria no futuro, não precisaremos nos preocupar em ficar sem fazer nada por um bom tempo. Thorin falou calmamente, suas emoções bastante estáveis. Bem, não se preocupe com esse pequeno detalhe. Pelo menos o lugar ainda está intacto, e além disso eu ainda estou aqui. Levi deu um tapinha no ombro dele para tranquilizá-lo. Você tem razão. Thorin assentiu lentamente, mas sua expressão não demonstrava relaxamento. Em vez disso, tornou-se cada vez mais grave. O que houve? Você não confia em mim? Levi perguntou diretamente, como sempre. Não, acredito que com sua ajuda, nada será um problema. É só que o Balrog ainda está lá. A recuperação de Moria provavelmente levará muito tempo, com pouca esperança. Thorin confidenciou. Balin sempre quis fazer isso. Há poucos dias, ele me disse que assim que todos os nossos parentes retornassem e os equipamentos e armas estivessem preparados, ele lideraria um exército para retomar Moria. Claro, é isso que eu também quero fazer. Sabe, Levi, nós, anões, sempre passamos o tempo perdendo casas e vagando. Primeiro Moria, depois as Montanhas Cinzentas, depois Erebor. E as coisas que ocupavam nossas casas sempre estiveram além do nosso poder de lutar. Dracos Frios, o dragão de fogo Saug, Balrogs. Nós nunca desistimos de lutar contra eles, mas Thorin suspirou com o peso de gerações. Os ambientes montanhosos dos quais os anões dependiam para sobreviver eram sempre bastante perigosos. Viver na superfície atraía dragões malignos que buscavam o cheiro de ouro e prata, enquanto cavar muito fundo levava ao encontro de Balrogs. Além dessas criaturas enormes, havia orcs horríveis por todas as montanhas, controlados diretamente por Sauron. Inimigos por todos os lados, cada um deles problemático. Levi não sabia o que dizer. Os anões se envolveram em quase todas as situações perigosas que poderiam ser encontradas na Terra-média. Pelo menos tudo está se desenvolvendo numa direção positiva agora, não é? Sim, acredito que ficará cada vez melhor. A propósito, tem mais uma coisa. Levi disse de repente, ser capaz de trazer de volta o machado de Durin também tem a contribuição dos elfos. Os movimentos de Thorin pararam quando ele olhou para Levi com surpresa. Foram os elfos de Lothlórien. Lady Galadriel liderou pessoalmente um grande exército para fora da Floresta Dourada e usou seu poder para forçar o Balrog a recuar. Aquela bruxa lendária que pode enfeitiçar mentes. Não quero dizer, aquela senhora que controla a magia? Sim, eu entendo. Thorin assentiu, franzindo as sobrancelhas pensativamente. Se houver uma oportunidade, agradecerei àquela senhora pela ajuda. Não lhes devo nenhum favor. Isso seria melhor. O assunto foi temporariamente encerrado. No dia seguinte em que Levi trouxe o machado de Durin para Erebor, uma grande cerimônia foi realizada. O rei falou apaixonadamente de uma plataforma alta, anunciando ao seu povo o retorno do tesouro do clã de Durin. Por trás do retorno do tesouro, a batalha de Levi com o Balrog e os perigos que ele enfrentou em Moria também foram vívida e dramaticamente recontados com detalhes. Um homem e um Balrog lutaram ferozmente nas profundezas de Moria por dias, lutando até que os portões foram destruídos. Por fim, o apoio e assistência dos Elfos da Floresta Dourada foram relutantemente adicionados à história. Embora não recebesse muito espaço, era raro em contos anões. Vamos dar-lhes crédito por enquanto. HMPH, se não morássemos tão longe, não seria a vez deles. Aquela bruxa. É aquela dama mágica. Nosso rei se referia a ela como tal. Bem, aquela moça mágica. Ouvi dizer que ela é muito bonita. Aposto que a barba dela deve ser bem comprida. Mas os elfos não têm barba? Ou talvez aquela senhora seja diferente? Independentemente do processo. A partir dos resultados, a reputação dos elfos entre o clã dos anões realmente melhorou consideravelmente. Ao mesmo tempo, um novo título começou a se espalhar entre os anões. Inimigo dos Balrogs. Era alguém que poderia ser inimigo dos Balrogs. A lenda dizia que os Balrogs não conseguiam obter vantagem sobre ele e só podiam ser repelidos para as profundezas. Seu nome era Levi Stonecraft. Os anões cantaram seu título. Mas em outro lugar, esse nome se tornou tabu. Ele, pouco depois de Levi chegar à Montanha Solitária, uma figura alta, vestida de preto e usando um capacete preto imponente, emergiu de Mordor. Sua montaria era igualmente enorme e de aparência feia, e usava uma máscara aterrorizante, com a cabeça parecendo uma caveira, com chamas malignas emanando das órbitas oculares e narinas. Se pessoas desinformadas o vissem, provavelmente o confundiriam com um Nazgûl. Mas seja em poder, status ou idade,
ele talvez fosse superior à maioria dos Nazgûl. A Boca de Sauron, tenente de Barad-dûr, saúda você. Vários dias depois, em um poço profundo de Moria, este humano alto e moreno cumprimentou educadamente o Balrog. A temperatura altíssima e assustadora que enchia as profundezas não o afetou em nada. Eu não gosto muito da cor da sua armadura. Isso é realmente lamentável. Garanto que será de uma cor diferente quando nos encontrarmos novamente. O que você quer? Meu mestre diz que temos um inimigo em comum. Ele, aquele humano. Estrondo. Ondas de calor capazes de queimar toda a vida se espalharam, parando a poucos metros de distância e quase derretendo a armadura. Então, chamas irromperam de sua boca simulando fala. A Boca de Sauron deu 2 passos para trás e puxou um rolo de pergaminho mágico resistente ao calor. O mestre diz que em algumas cavernas inacessíveis nas fundações da Terra, pode haver alguns espíritos do fogo ainda dormindo. Isso registra magia negra que pode invocar seus parentes, supondo que eles realmente existam. Isso pode exigir alguma ajuda sua. Ninguém sabia exatamente como a Boca de Sauron negociou com o Balrog, mas era certo que ele completou a tarefa que seu mestre lhe atribuiu com excelência. Uma chama dançante foi armazenada em uma pequena caixa resistente e levada de volta para Mordor. Vários dias depois, outro grupo de orcs partiu de Mordor, acampando nas profundezas de Moria. Ao mesmo tempo, o novo líder orc de Moria apareceu. As mudanças ocorreram silenciosamente. Nem mesmo a vizinha Floresta Dourada conseguiu detectar essa atividade. Aqueles cavalos esqueléticos galopando pela mata pareciam cobertos por algo sem que ninguém percebesse. Exceto, o que é aquilo? Em terras selvagens ao norte da Cidade Branca, cruzando os pântanos mortos, um ranger se escondeu atrás de uma árvore, agachado e espiando secretamente. Túnicas negras, cavalos esqueléticos, uma aura tão sinistra. Será que esse poderia ser o Númenoriano negro remanescente, a Boca de Sauron? O ranger tirou o capuz e olhou para longe. Talvez algumas novas mudanças tenham ocorrido nesta terra. Mas eu só estive fora por 2 anos. O que poderia acontecer em apenas 2 anos? Albarad observou a figura negra que se afastava gradualmente por um bom tempo. Após confirmar que havia partido, saiu do esconderijo, entrou na estrada e continuou em direção ao oeste das Montanhas Sombrias. Era hora de visitar o Mago da Natureza. Ele se perguntou se estava bem ultimamente. Capítulo 148. Aquela árvore alta. O norte da Terra-média esteve bastante animado nos últimos 2 anos. O dragão Saug foi morto, o rei sob a montanha retornou, exércitos orcs das Montanhas Sombrias e Moria foram derrotados, e sombras surgiram sobre Dol Guldur e avançaram sobre Mordor. Pouco depois do retorno do rei de Erebor, um novo poder foi estabelecido, chamado Cidades Livres, abrangendo muitas cidades em ambos os lados das Montanhas Sombrias, onde as pessoas viviam em prosperidade, paz, felicidade e harmonia. Embora Dali seja chamada de a maior e mais próspera cidade entre as Cidades Livres, há rumores de que ela não parece ser a principal cidade das Cidades Livres. O lugar mais próspero e expansivo não é a cidade principal. Então, onde poderia estar? Em uma taverna em algum lugar de Gondor, Albarad fez um alarde pela primeira vez, pedindo 2 copos de cerveja espumante com cheiro de malte, além de um prato de carne assada e alguns vegetais do barman, o epítome da nutrição equilibrada, carne e vegetais combinados. Sentado em frente a ele estava outro ranger, um membro da força de ataque local de Gondor. Recentemente, a pressão de Mordor misteriosamente diminuiu consideravelmente, permitindo que esses rangers humanos, que normalmente espreitam nas linhas de frente, tivessem um momento de lazer e relaxamento. Albarad passou um copo de cerveja para o ranger à sua frente. O patrulheiro pegou, tomou um gole e continuou. Dizem que é uma cidade milagrosa construída da noite para o dia por um poderoso mago humano. O nome dessa cidade parece ser Forte da Beira da Estrada? PFFT. Albarad engasgou com a cerveja. Ele riu e disse, as suas informações são realmente muito obscuras. Você não vai me dizer que essa pessoa se chama Levi, que ele também matou o dragão e derrotou os exércitos dos orcs? Você já ouviu falar sobre isso. Por que me pedir informações então? O ranger deu de ombros e bebeu a cerveja que Albarad lhe comprará de um só gole, saboreando o aroma do malte com contentamento. Entretanto, Albarad não conseguia mais rir. Hein? De jeito nenhum? Espere, não vá embora. Ele agarrou o ranger que estava prestes a se levantar. Vou te pagar outra bebida. Você poderia me contar em detalhes? Tudo bem, ainda dá tempo. Vou conversar mais um pouco com você. O ranger sentou-se e perguntou, o que você quer ouvir? Tudo? O ranger recostou-se confortavelmente. Essa é uma história bem longa. Eu ficaria muito feliz em ouvir isso. Albarad olhou para o ranger muito seriamente. Vendo este Dúnadan de longe tão persistente, este guarda florestal gondoriano local também se interessou em conversar. Ele respondeu, primeiramente, devo esclarecer que minhas informações são apenas boatos. Algumas vêm de refugiados errantes, outras de caravanas mercantes distantes e algumas foram interrogadas por orcs vindos das montanhas do norte. Não posso garantir a veracidade delas. Mas todos os seus relatos contêm vestígios dessa pessoa. Os refugiados o chamam de Salvador de Dali. Os comerciantes o chamam de o generoso e grande senhor de cujos dedos fluem riquezas incontáveis. E os orcs temem seu nome, ousando se referir a ele apenas como ele. À medida que o relato do patrulheiro se desenrolava, uma história reconstituída a partir de vários rumores foi surgindo aos poucos.
Quanto mais Albarado ouvia, mais perplexo ficava, a ponto de nem perceber que sua comida estava esfriando. Distrair-se enquanto comia era um mau hábito. Entretanto, isso não incomodou Levi. Ao contrário das 3 refeições diárias habituais da maioria das pessoas ou das 7 ou 8 refeições diárias dos hobbits, Levi comia quando tinha fome. O momento em que ele comia dependia de quando seu medidor de fome caía. Só quando tinha bastante tempo livre ele comia alimentos com processos de cozimento complexos. Na maioria das vezes, ele apenas mordia carne seca ou pão para saciar sua fome. Depois de se despedir dos anões, Levi não foi a nenhum outro lugar e imediatamente retornou ao forte da estrada para fazer um inventário dos seus ganhos daquela viagem. Os itens principais eram na verdade apenas 2. Uma era mitril, a outra era a semente da árvore malor. Em frente a uma área aberta perto do castelo, Levi esfregou vigorosamente a cabeça do dragão e puxou o pequeno rosa que se aproximava para o lado, fazendo-o ficar quieto. Então ele andou um pouco mais e plantou delicadamente a semente da árvore malor. Então ele retirou farinha de osso. Svi, svi, svi. Partículas verdes acenderam uma após a outra, indicando que a farinha de osso estava de fato catalisando o crescimento da semente da árvore. À medida que a farinha de osso em sua mão diminuía continuamente, aquela semente finalmente apresentou pequenas mudanças. Cresceu e virou uma pequena muda. Tão absorvente? Levi começou a suar, sentindo que uma pilha de farinha de osso poderia não ser suficiente. Realmente digna de ser a espécie de árvore mágica mais vital da Terra-média. Mais de 10 farinhas de osso só para transformá-lo de semente em muda. Para crescer até se tornarem árvores tão altas como as da Floresta Dourada, não seria necessária uma caixa inteira de farinha de ossos? Essa quantidade poderia catalisar tantas árvores comuns. Embora o consumo fosse grande, nunca faltou farinha de ossos em Road-Seed Forte. Eles tinham que agradecer aos Oggs e Vargs, pois ainda estavam contribuindo com o valor restante. Puxando a curiosa pequena rosa que tentava se aproximar, Levi continuou catalisando. À medida que as pilhas de farinha de ossos em sua mochila diminuíam, a muda de malor crescia visivelmente mais alta, a uma velocidade visível a olho nu, brotando galhos brancos e brotos dourados e tenros. Quando atingiu a altura humana, a cor da grama no solo ao redor mudou gradualmente, tornando-se mais viva do que em outros lugares, passando de um verde profundo para um verde suave, parecendo cheia de vitalidade. Neste dia, os moradores que conversavam na praça se viraram para olhar e de repente encontraram um tom dourado deslumbrante em seus olhos. Uma árvore. Uma árvore enorme apareceu do nada perto do castelo do senhor. A superfície da casca era lisa e cinza prateada, suas folhas douradas e deslumbrantes, com flores douradas florescendo entre os galhos. Tão bonito! Mais e mais moradores se reuniram perto do campo afetado pela vitalidade da árvore malor, olhando silenciosamente para essa paisagem nunca antes vista. Farfalhar. Folhas em algum lugar da copa tremeram levemente. Levi quebrou vários galhos aglomerados para usar como materiais mágicos. Esta árvore era realmente linda demais. Ele não suportou cortá-la. Mesmo se cortada, ela pode ser replantada. Mas já que a necessidade era pequena, era melhor ficar com ela. Assim como ele sempre exigiu que os moradores fizessem, peguem o que precisarem, peguem o quanto usarem e não façam reservas desnecessárias. Rugido. Enquanto subia na árvore, de repente um rugido suave veio de baixo. Levi olhou para baixo e viu a pequena rosa brincando debaixo da árvore. Ele estava arranhando o tronco com suas patas e pernas curtas, claramente querendo subir. Considerando seu estado de excitação, ele provavelmente não sairia hoje sem se levantar. Desamparado, Levi teve que construir uma escada e descer pessoalmente para carregá-la. Ao se levantar, o pequeno ficou extremamente animado, cheirando aqui e ali. Depois de correr por um tempo, pareceu cansado e imediatamente encontrou um galho relativamente largo para se deitar. De olhos fechados, estava prestes a adormecer. Levantar. Levi o pegou, interrompendo seu sono e forçando-o a acordar. Se você dormir aqui agora, vamos ver como você se levanta mais tarde. Little Pink agarrou-se a Levi, abraçando sua perna e olhando para ele com aqueles grandes olhos suplicantes. Ele queria fazer desta árvore seu ninho. Suspiro. Tudo bem, tudo bem. Levi colocou Little Pink no chão e a deixou dormir na árvore. Ele próprio foi ao armazém buscar alguns materiais. Momentos depois, uma escada em espiral idêntica às do Bosque Dourado foi concluída, permitindo acesso direto da base da árvore até a copa. Agora o Little Pink pode subir sozinho. Depois de terminar as escadas, Levi também modificou casualmente a cobertura, construindo várias plataformas pequenas. Perfeito. Feito tudo isso, Levi colocou as mãos na cintura e assentiu com satisfação. Só se poderia dizer que os elfos da Floresta Dourada tinham bons motivos para escolher construir casas em árvores. As copas das árvores malor eram muito maiores que as das árvores comuns e bastante resistentes, com capacidade de suportar cargas extremamente altas. Esta era uma fundação natural, absolutamente perfeita para construir casas. Claro, Levi não planejava morar aqui. Já que a pequena Rosa gostou, deixe que sirva como seu covil. Depois de acomodar Little Pink, Levi desceu do dossel, mostrou o rosto para os moradores e foi direto para o altar de infusão da torre. Ramos de malor foram colocados no centro do altar. Em pedestais laterais estavam os 6 fragmentos elementais básicos, além de um fragmento de equilíbrio. Fundido a partir dos 6 elementos, cercados por garrafas e jarros cheios de aspectos básicos. A receita e os aspectos eram os mesmos.
Apenas o material principal mudou de Silverwood para Malor, estouro. A matriz rúnica lançou uma chama fina, fraca e roxa escura, assustando Levi. O que houve? Ia dar errado? Zumbir. A matriz iniciou normalmente, começando a absorver vis para o processo de infusão. Ufa! Levi deu um tapinha no peito. Bom. Enquanto o programa de infusão pudesse ser executado, ele poderia ser tratado como livre de bugs. Se estiver funcionando, não toque nele. Havendo ou não problemas, desde que não tenha travado, trate como se estivesse tudo bem. À medida que vis e aspectos foram gradualmente infundidos nos ramos de Malor, esses ramos também mudaram gradualmente, tornando-se suaves e regulares, enquanto brilhavam com luz prateada por toda parte. Momentos depois, a cerimônia de infusão de aspectos foi concluída. Levi pegou o galho do centro. Ah não, agora deveria ser chamado de núcleo de varinha. Quando esse novo objeto foi capturado por Levi, uma nova pesquisa sem precedentes apareceu no Talmonomicon. Núcleo da varinha Malor, feito de materiais especiais trazidos da Floresta Dourada pelo taumaturgo Levi Stonecraft. Mais afinado com a magia do que a madeira de prata e contendo mais poder purificador, pode servir como um substituto superior à madeira de prata. Quando o núcleo cintila, a luz da vida irrompe de dentro. Capítulo 149. Núcleo da varinha e estrela Neter. Um bom cabo de varinha naturalmente precisa ser combinado com uma boa ponta de varinha. Levi ansiosamente fixou uma tampa de varinha vis carregada ao cabo da varinha Malor. Este material podia reduzir o consumo de aspecto em 10% e era um dos materiais com maior afinidade mágica. Melhor que isso era a tampa da varinha do vazio, que podia proporcionar 20% de redução de magia. No entanto, este material era exatamente como o nome indica. Para criá-lo, era preciso primeiro desbloquear o conhecimento dos reinos exteriores. Os reinos exteriores, esse termo geralmente se refere a lugares além do mundo. Arda, isto é, este mundo, na verdade tinha maneiras de sair. Na parte mais ocidental do mundo inteiro, havia um portão chamado Porta da Noite. Através dele, era possível alcançar lugares fora do universo, o vazio, um lugar que transcendia o tempo e a existência, e para onde Morgoth havia sido banido. Entretanto, a verdade sobre esse assunto era discutível. Havia apenas um ser neste mundo capaz de banir coisas para fora do universo, o deus criador deste mundo, Eru Ilúvatar. E Morgoth, de acordo com os registros, foi banido para o vazio pelos Valar. A partir de vários registros históricos e livros, pode-se perceber que as pessoas deste mundo frequentemente confundem os conceitos de universo e vazio. O registro de Morgoth sendo banido para o vazio provavelmente era problemático. Os Valar provavelmente não possuíam a capacidade de banir alguém para fora do universo, o que significava: Morgoth provavelmente estava apenas vagando em algum canto desconhecido do espaço sideral. Não se sabia se ele havia parado de pensar. Houve uma profecia que dizia: quando este mundo caísse em fraqueza, Morgoth retornaria do vazio e iniciaria a batalha apocalíptica final. Isso seria uma guerra que afetaria o mundo inteiro. Mas até lá, ele poderá enfrentar não apenas os Valar e os Maiar. Ele teria que adicionar Levi Stonecraft a essa lista também. Voltando ao assunto em questão. Como material taumatúrgico, o Malor teve um desempenho excelente. Seu limite de armazenamento para os 6 aspectos mágicos básicos era de 150 pontos. Não só sua capacidade de armazenamento era excelente, mas também vinha com um efeito especial. Quando a varinha estivesse dentro das fronteiras de Lothlórien e o dono da varinha tivesse reputação suficiente com Lothlórien, ela restauraria automaticamente o poder mágico. Apoio de aliados. Um total de 150 pontos de armazenamento de aspecto, o dobro de sua varinha anterior. Isso significava que, sem ocupar mais espaços de inventário para varinhas, o número de vezes que os escudos rúnicos podiam ser recarregados também havia dobrado. Maior resistência. Ter uma boa varinha também requer bons focos de magia. Focos de feitiços eram cristais mágicos que registravam feitiços fixos. Instalá-los em varinhas permitia canalizar o poder mágico da varinha e lançar os feitiços correspondentes. O cajado de Radagast, o marrom, de fato tinha um núcleo assim. Pelo seu desempenho, as principais funções do núcleo da varinha do mago eram cura e purificação, e talvez também pudesse lançar algumas magias de ataque. Entretanto, após ser afetado pelo poder maligno invocado pelas aranhas gigantes de Mirkwood, esse núcleo se tornou um tanto instável, entrando em curto-circuito e falhando por meio-dia após apenas 2 usos. Talvez ele pudesse tentar ajudar a consertar isso na próxima vez que se encontrassem, deixando de lado os núcleos das varinhas dos bruxos por enquanto. O Talmonomicon registrou 10 tipos de núcleos de varinhas com funções diferentes. Por exemplo, os núcleos clássicos fogo, gelo e choque. Suas funções correspondentes eram lançar chamas, lançar bolas de gelo e invocar raios. O primeiro era essencialmente um lança-chamas que podia cuspir chamas continuamente. É claro que, comparado às chamas do Balrog, elas só podiam ser consideradas pequenas faíscas e, devido à emissão contínua, o consumo de magia também era rápido. Era adequado para acender fogueiras ao acampar perto de tumbas antigas. O segundo, o núcleo de gelo, podia ser ignorado completamente. As bolas de gelo que ele invocava tinham quase tanto poder quanto as pedras atiradas por hobbits. Quanto ao terceiro, o choque, o núcleo de relâmpago, o relâmpago que ele invocava era realmente muito fino, com poder semelhante ao de uma pequena máquina elétrica. Provavelmente seriam necessários vários golpes para matar um orc.
Comparado ao relâmpago denso de Gandalf, que podia matar dezenas de orcs com um só golpe, ele era muito inferior. Além desses 3 núcleos, havia um com maior poder. O núcleo primordial, embora seu dano ainda não pudesse se comparar ao de Levi brandindo sua espada casualmente. Além disso, essa coisa era puramente traiçoeira. Às vezes contém intenções completamente maliciosas. O Talmonomicon. De acordo com os registros do Talmonomicon, esse tipo de núcleo de varinha tentava de todas as maneiras irritar seu usuário. Os orbes mágicos que disparava desviavam ativamente da direção apontada pelo usuário. Se houvesse baús, bancadas de trabalho, fornalhas ou itens semelhantes pertencentes ao usuário da varinha por perto, ela até mesmo se curvaria deliberadamente para atingi-los, destruindo essas coisas. Inútil. Mesmo que encantamentos de rastreamento pudessem ser adicionados para corrigir a trajetória à força, ainda assim não seria útil. Não importa o que acontecesse, ele sempre guardava rancor do seu mestre. Este núcleo não deve ser mantido. Entre os núcleos de varinhas ofensivas, Levi estava mais otimista sobre outro. 9 infernos. Com ele era possível invocar criaturas que só existiam no inferno, os morcegos flamejantes dos 9 infernos. Esses pequenos morcegos rastreavam alvos para ataques contínuos e tinham a chance de incendiá-los, além de serem extremamente instáveis. Ao atacar inimigos, podiam explodir a qualquer momento, causando danos em pequena escala, comparáveis a fogos de artifício. Outro ponto era que essas criaturas tinham pouquíssima vida, apenas 5 pontos, e podiam ser mortas com um único golpe de espada. Seu poder de ataque também era bem baixo, com apenas 1. Eles não pareciam muito fortes. Além de possuírem efeitos especiais um pouco maiores que os morcegos comuns, não podiam ser considerados uma grande ameaça. Mas o acúmulo de números pode produzir mudanças qualitativas. Se uma não funcionou, traga 100. Como uma ferramenta de assédio e antiaérea, o núcleo 9 Infernos era bastante excelente. Após escanear os núcleos no Talmonomicon, embora a maioria dos núcleos de varinha não fossem muito úteis, Levi ainda fez um de cada. Afinal, e se pudessem ser usados algum dia? Assim como o núcleo de gelo, ele não poderia ser usado para resfriar vinho e diversas bebidas no verão? Olhando dessa forma, na verdade era bem prático. Além dos núcleos ofensivos, havia outro tipo chamado núcleo funcional. Por exemplo, o buraco portátil. A função dessa coisa, em termos simples, era abrir um buraco nas paredes para facilitar a passagem. Embora parecesse apenas um núcleo funcional comum no Talmonomicon, o processo de criação não apresentava riscos. Mas, na opinião de Levi, deveria ser marcado como proibido, porque era muito perigoso para o usuário e, com pouco controle, podia causar danos aos objetos ao redor. Não use, a menos que seja necessário. Levi marcou. Assim, todos os núcleos convencionais foram feitos, exceto por uma maldição do elemental da terra inalcançável e uma proteção que era difícil de obter. O núcleo de proteção poderia aplicar uma barreira protetora quase igual à de uma regra a blocos ou certos objetos que formas de vida comuns simplesmente não conseguiriam remover. Somente a pessoa que o criou usando a varinha equipada com núcleo poderia cancelá-lo. Em relação a esse ponto, se depois de criar uma barreira a varinha fosse perdida, e o criador da barreira estivesse dentro da coisa protegida pela barreira, a morte poderia ser declarada. Ele nunca mais conseguiria sair, e nada de fora jamais conseguiria entrar. Levi também marcou isso como proibido para não ser usado a menos que seja necessário. Mas não usá-lo não significava não tê-lo. Faça isso. Os materiais de criação do núcleo de proteção eram caros, exigindo uma estrela do Nether que só poderia ser obtida derrotando o Viter, uma criatura estatisticamente mais forte que o dragão Ender. Mas esse assunto, muito simples. Vou simplesmente matar o Viter. Vários dias depois, Levi reuniu todos os materiais necessários para invocar essa criatura aterrorizante e poderosa em uma fortaleza do Nether. Crânios de esqueletos murchos foram colocados na areia da alma. Baque. Quando o último crânio foi colocado, o som de um sino ecoou por todo o Nether, anunciando a chegada de algo. Em um espaço subterrâneo temporariamente escavado, aquela abominação caótica foi despertada pelas próprias mãos de Levi com uma explosão enorme. Flutuava no ar com 3 crânios enormes e ferozes. Abaixo dos crânios havia uma caixa torácica negra, da qual caíam partículas negras carregando a aura da morte. 3 cabeças terríveis emitiram rugidos nascidos da morte, 6 olhos pálidos transmitiam violência do Nether. Lendas poderosas e terríveis. O Viter. Aquele monstro nasceu neste mundo com o único propósito de destruir tudo que estivesse à vista. Outros monstros, humanos, animais e até mesmo a pessoa que o invocou. Lançava projéteis brilhantes em forma de caveira, bombardeando desenfreadamente o solo com seu poder de decomposição capaz de fazer com que todas as coisas do mundo murchassem. Cada ataque comum poderia abrir uma grande cratera. E todas as criaturas mortas por ela momentos depois, fariam brotar uma rosa negra como azeviche de seus cadáveres, uma beleza regada pela morte. E essa beleza era altamente venenosa. Todas as criaturas que se aproximassem dessas rosas negras teriam sua carne em decomposição contínua até murchar completamente. Rachadura. Costelas quebradas, crânios partidos e uma espada brilhante cravada profundamente no enorme esqueleto, partindo a espinha ao meio. O corpo enorme caiu brilhando do alto, destruindo um pedaço do Netherrack. Viter morreu aos 5 minutos de idade.
Meu Deus, ele realmente consegue rodar. Levi enxugou o suor, comeu rapidamente uma maçã dourada e bebeu um balde de leite, eliminando o efeito debilitante de seu corpo. Isso só ocorreu porque ele pôde escolher o local de invocação e fazer preparativos específicos com antecedência, como invocá-lo diretamente no subsolo para prendê-lo. Caso contrário, se essa coisa realmente pudesse voar livremente, seria muito problemático. Com a morte de Viter, um objeto branco puro, brilhante parecido com uma estrela caiu no chão e foi pego por Levi. Estrela Neter. Capítulo 150. Estudioso da estrada. Depois de matar um Viter, Levi não parou. Momentos depois, outro Viter foi invocado e pessoalmente destruído por seu invocador, usando obsidiana como base, colocando uma estrela Neter em cima e cobrindo-a com uma concha de vidro. Isso criou um farol. É conquista desbloqueada. Traga o farol para casa? Plop. Dentro do castelo, Levi colocou o farol recém-fabricado em uma pirâmide de nível completo e substituiu todos os materiais de construção acima do farol por vidro. Uau! Instantaneamente, um feixe sólido de luz branca disparou em direção ao céu, perfurando o céu noturno e se estendendo a lugares desconhecidos. Conquista desbloqueada. Beaconator, força regeneração. 2 bufos emanaram do farol. Neste dia, muitas pessoas sentiram que haviam se tornado mais fortes e cheias de vitalidade. Pequenos ferimentos sofridos acidentalmente se curaram sozinhos antes que pudessem ser tratados. A fonte de todas essas mudanças veio do centro do território, o castelo do seu senhor. Apesar da hora tardia, vários moradores saíram de suas camas, deixaram suas casas e se reuniram com reverência e admiração, rezando para o raio de luz que apareceu de repente sobre o castelo e para aquele que o criou. Aquele milagre, como se uma divindade tivesse descido pessoalmente, trouxe um toque de fervor aos olhos dos moradores. Verdadeiramente lindo. Dentro do castelo, Levi acariciou a cobertura de vidro do farol, observando o cristal estelar lá dentro. Brilhante como a luz do dia, azul celeste nas bordas como um céu limpo, e mais branco que Mitril no centro, sem a menor falha, sem piscar por um longo tempo. Neste mundo, talvez apenas as Silmarils pudessem rivalizar com sua beleza. No entanto, a julgar pelo desempenho, este último ainda continha maior poder. O farol fornecia aprimoramento indiscriminado, enquanto as Silmarils eram a ruína do mal. Qualquer criatura maligna de nível inferior seria instantaneamente cegada com um único olhar. Logo após instalar o farol e sair do castelo, Levi foi surpreendido pelos moradores. Por que vocês estão reunidos aqui? Meu senhor, viemos contemplar o milagre que o senhor realizou. O morador deu um passo à frente, colocando uma das mãos no peito em uma espécie de gesto de oração. Levi acenou com a mão. Tudo bem, tudo bem. Depois que você tiver visto o suficiente, volte. É tarde, hora de dormir. Se você não dormir logo, amanhã o sol vai bater nas suas nádegas. Sol brilhando nas nádegas? Ao ouvir isso, a testa de um morador franziu levemente. O que isso significava? Por que o sol brilharia nas nádegas? Ele simulou o cenário que esta frase descreveu em sua mente. Alguém dormindo profundamente na cama, em uma posição indigna, sem acordar nem muito depois do nascer do sol, até que o sol batesse em suas nádegas. Oh, então era isso que significava. Lorde era muito engraçado. A testa deste morador relaxou de repente em compreensão. Olhando para os outros moradores perplexos ao seu redor, ele sabia que aquele seria o assunto da conversa do dia seguinte. Uma frase dita casualmente tornou-se uma espécie de coloquialismo, espalhando-se gradualmente por Road City Forte. Certas crianças sonolentas ainda não sabiam que seus pais tinham aprendido um novo ditado de seu senhor, um ditado que duraria toda a sua infância. Nós obedecemos ao seu comando. Os moradores concordaram, retornando relutantemente para a cama. Muitos não conseguiam dormir, suas mentes estavam cheias daquele raio de luz e da figura imponente diante dele. Depois de dispensar os moradores reunidos e empurrar a cabeça de Little Pink de volta para a árvore, Levi foi até a torre e criou um núcleo protetor, usando a estrela Neter como material. Essa coisa não podia ser usada levianamente. Seu poder era extremo demais. Um movimento descuidado poderia facilmente causar um grande desastre. Cada uso requer extremo cuidado. Quando a proteção se tornava excessiva, ela se transformava em tormento eterno. Seja para os inimigos ou para si mesmo, tais coisas eram cruéis demais. Ele pesquisou na torre a noite toda. No dia seguinte, quando o sol mal havia nascido, grupos de pessoas já discutiam na praça, olhando para o feixe de luz branca acima do castelo. Little Pink estava deitado na beira da copa das árvores, esticando sua cabeça de dragão imóvel para encará-la desde cedo. Ele havia sido incentivado a dormir à noite. Certamente a visualização diurna era aceitável. Não caia. Levi subiu e colocou um corrimão na plataforma. Segundos depois, uma cabeça de dragão surgiu entre as frestas da grade e ficou presa do lado de fora enquanto olhava fixamente para o feixe de luz. É melhor você não me deixar ouvir os gritos de quem prendeu sua cabeça. Depois de medir o tamanho do vão da grade e confirmar que ela não poderia ficar presa por enquanto, Levi desceu da árvore. Acariciou o grande cachorro amarelo que cochilava na grama, espreguiçou-se e começou a vagar pelo território. Enquanto vagava, uma voz chamou sua atenção. Vocês todos se lembram? Dentro de uma casa com arranjo um pouco diferente, um homem idoso, na faixa dos 60 ou 70 anos, estava diante de uma grande mesa, falando com crianças sentadas em cadeiras à sua frente. Nós lembramos. As crianças responderam em uníssono. O que eles estão fazendo? Levi empurrou a porta e entrou. Meu senhor,
O velho se animou e se aproximou para fazer uma reverência a Levi. As crianças à mesa também se levantaram, imitando a reverência do velho, embora seus movimentos fossem bastante desajeitados. Gesticulando para que relaxassem e acariciando gentilmente a cabeça da criança que estava em pé na frente, Levi perguntou: "O que você está fazendo aqui?" "Estou ensinando conhecimento às crianças, meu senhor." "Ah, então você está dando aula." Esta sala estava de fato decorada com uma atmosfera acadêmica. Ao longo das paredes, havia estantes repletas de livros antigos e novos, além de papel e canetas. Nomes foram registrados neles. Estes são os nomes das crianças. Seus pais me confiaram a tarefa de lhes ensinar o conhecimento. O velho deu um passo à frente para explicar. A transmissão do conhecimento. A expressão de Levi ficou mais séria. Anteriormente, a população do território era muito pequena, com quase nenhuma criança, então questões educacionais não eram realmente consideradas. Mas agora, seu rosto parece desconhecido. "Você chegou recentemente?" Levi perguntou ao velho. Este velho professor tinha um temperamento bastante singular, típico de pessoas cultas. Calmo e tranquilo, parado ali como poeira depositada no chão, velho e denso, imóvel a menos que perturbado por forças externas. Uma pessoa assim, se tivesse chegado ao território cedo, certamente teria deixado alguma impressão. "Sim, meu senhor. Venho de uma pequena cidade entre as florestas ocidentais e a foz do rio Anoren. Anteriormente trabalhei como bibliotecário na cidade." "Anoren? Esse nome, se bem me lembro, deve ser um feudo ao norte de Gondor." Levi pensou um pouco e perguntou: "O que aconteceu com a sua cidade? Como alguém como você foi parar aqui?" Vendo a indagação de Levi, o velho não escondeu nada e detalhou suas experiências. "Não era assim antigamente, meu senhor. Quando eu era jovem, a cidade tinha muitas pessoas saudáveis, e caravanas de mercadores passavam por lá ocasionalmente. Mais tarde, não sei quando começou, mas orcs começaram a aparecer nas florestas ao redor. À noite, vargs de olhos vermelhos rondavam a cidade. Muitas pessoas incapazes de suportar o assédio, optaram por migrar para o sudeste e se reunir em torno de Minas Tirith. Com o tempo, só restaram idosos como eu na cidade, além de muitas casas abandonadas. Mas já faz tempo que não vejo luzes em outras casas. Talvez eu tenha sido o único que restou. Eu não estava disposto a abandonar os preciosos livros e o conhecimento acumulado ao longo de muitos anos, então fiquei, regando meu jardim diariamente, cozinhando e depois lendo. Essa vida continuou até que vários orcs montados em vargs invadiram minha casa de repente. Naquele momento me arrependi de ter ficado na cidade. Quando os orcs estavam discutindo se me cortariam em pedaços para fazer sopa ou me assariam diretamente, um patrulheiro que passava me salvou. Ele era habilidoso e ágil, com um arco longo nas costas e uma espada de aparência bastante antiga na cintura. Ele me disse que se eu não quisesse ir para Minas Tirith, também poderia ir para o oeste. No lado oeste das montanhas, havia uma cidade recém-criada que parecia disposta a acolher refugiados. Além disso, ele disse que se eu estivesse disposto a vir aqui, ele poderia me acompanhar pessoalmente até parte do caminho. Levi de repente ficou interessado. "Onde está aquele ranger? Para onde ele foi depois de escoltar você até aqui?" "Ele foi mais para o oeste, meu senhor, dizendo que estava indo para um lugar chamado Pousada Abandonada." "Ah." Levi não conseguiu evitar sorrir, quase rindo alto. Bem, ele não esperava ouvir notícias daquele sujeito de um morador, um patrulheiro carregando uma espada antiga e frequentemente ativo na estalagem abandonada. Quem poderia ser? Muito difícil de adivinhar. Desde a última separação, já se passaram vários anos sem se encontrarem. Quem sabia para onde aquele cara tinha ido? Desta vez, ao retornar, ele até encontrou um velho estudioso na beira da estrada. Ao ver a expressão um tanto sutil do senhor, o velho sentiu-se bastante inquieto. Em certo momento, como se de repente percebesse algo, sua respiração até desacelerou. Para o senhor fazer tais perguntas significava que ele não sabia nada sobre tudo isso. Sem saber da lealdade desse estranho nem das atividades das crianças em sala de aula. O velho, percebendo isso, disse apressadamente: "Por favor, perdoe-me, meu senhor. Reuni as crianças e lhes ensinei meu parco conhecimento sem lhe informar primeiro." Ele abaixou a cabeça lentamente. "Não, foi um descuido meu. Agradeço por me lembrar deste assunto." Levi sorriu. O velho levantou a cabeça. Ele ouviu o senhor à sua frente dizer: "Recentemente a população do território cresceu, com crianças suficientes para encher uma sala. Acho que precisamos estabelecer um local dedicado ao aprendizado. Que tal você se tornar o primeiro instrutor? O conhecimento que você acumulou ao longo de décadas será bem utilizado." Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.